Os bandidos encontraram um jeito de fraudar até o saque das contas inativas do FGTS. Mais 2 pessoas foram presas nesta segunda-feira, fora outras 3 no sábado, dia de início de mais uma fase de liberação do dinheiro. No caso de agora, 2 estelionatários foram pegos em flagrante, ainda dentro de uma agência da Caixa de Águas Claras. Temos imagens, olha só. Tio e sobrinho foram flagrados no início da tarde desta segunda-feira, tentando sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS em uma agência de Águas Claras. William Borges Vieira, de 24 anos, e José Marcos Borges Vieira, de 39, moradores de Águas Lindas de Goiás, foram presos após os vigilantes da agência desconfiarem da dupla e chamarem a polícia. Com os encontraram recibos com números de PIS, nomes e datas de nascimento usados para fazer os saques, além de R$ 3.700 em espécie. Dinheiro sacado na agência de Taguatinga Centro. A dupla foi levada para a sede da Polícia Federal. As principais páginas oficiais do GDF foram invadidas por hackers no último domingo. Depois de horas, os sites foram retirados do ar. Os invasores estamparam fotos do presidente Michel Temer com mensagens ofensivas. Quem entrava na página oficial do governo do Distrito Federal nesses 2 últimos dias encontrava posts de pichação e diversas imagens ofensivas ao presidente da República, Michel Temer. As fotos do presidente foram inseridas nos portais das administrações regionais, da Orla Livre e também na Agência Brasília. Em nota, a Casa Civil informou que apura a responsabilidade da invasão. Nessa terça-feira, as páginas voltaram a funcionar normalmente. A reforma trabalhista avança na Comissão de Assuntos Sociais e está cada vez mais perto de chegar ao plenário. Hoje está sendo feita a leitura do relatório que deve ser votado terça que vem. E a base aliada está confiante de que as mais de 100 mudanças na CLT podem virar lei antes do recesso parlamentar. Voltamos a falar com o Vitor Boiadian, porque agora é correr contra o relógio, né, Vitor? É verdade, Orengo. Olha, por enquanto, a reforma trabalhista vai seguindo o cronograma que foi acertado entre parlamentares do governo e da oposição. Agora há pouco foi lido o relatório na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A expectativa é que esse texto seja votado na semana que vem. Se for aprovado, no dia seguinte será apresentado o relatório da constitucionalidade lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é basicamente a última etapa antes do plenário. A expectativa dos parlamentares é que o texto final chegue ao plenário lá pelo dia 28 de junho ou até mesmo no começo de julho, como você disse mesmo, com uma expectativa de aprovação do projeto de reforma trabalhista até o final desse semestre, antes do recesso parlamentar. O texto que foi lido hoje pelo relator é o mesmo que foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos na semana passada, basicamente trazendo todos os pontos de alteração da CLT, que basicamente valoriza as negociações entre patrões e empregados com participação dos sindicatos. O projeto foi lido agora, há pouco, pelo senador Ricardo Ferraço e também traz as alterações, as propostas de veto, sugestões de ajustes finos na lei que o presidente Michel Temer pode fazer, seguindo essas sugestões dos parlamentares, num acordo que foi promovido para evitar que o projeto precisasse voltar para a Câmara dos Deputados se fosse alterado pelo Senado Federal, o que comprometeria aí o calendário de votações da reforma trabalhista, já que o governo espera a aprovação dessa reforma numa tentativa de reverter o quadro de desemprego no país. Orengo. Obrigado, Vitor. Agora o governo quer aprovar a reforma trabalhista ainda neste mês. Exatamente. Esse é o compromisso do governo e tomara que eles consigam aprovar logo uma reforma necessária para o Brasil, porque moderniza a legislação. É bom lembrar sempre do que, ao contrário do que afirmam os sindicalistas, alguns sindicalistas, não há nenhum direito da classe trabalhadora ou previsto na CLT que será suprimido, ou que venha a ser suprimido pela reforma trabalhista. Todos os direitos são mantidos. O que a modernização da reforma possibilita é a inclusão
no mercado de trabalho formal de um contingente impressionante. Dos 140 milhões de brasileiros em idade economicamente ativa, ou que estão em idade economicamente ativa, apenas 50 milhões têm carteira assinada. Há 90 milhões de brasileiros que necessitam dessa reforma para serem incluídos no mercado formal de emprego, e isso é fundamental e é mais importante do que qualquer outra alegação. Já faz quase um mês que a estação do BRT de Santa Maria está fechada. A estrutura foi atingida por um caminhão no dia 17 de maio, mas ainda não recebeu os reparos necessários. Quem sofre é a população, que depende do transporte. Cerca de 500 passageiros utilizavam diariamente a estação do BRT Santos Dumont, em Santa Maria. A interdição foi no mês passado, depois que um caminhão atingiu a estação. O acidente provocou danos na estrutura da estação. Desde então, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do DF, estão sendo feitas avaliações na estrutura para diagnosticar a extensão dos danos e o prazo para o conserto. O DFTrans informou que vai acionar a empresa responsável pelo caminhão para arcar com o custo, ou seja, por enquanto, ainda não há data para reabrir a estação. Essa estação aqui, ela ajudava muito, porque ela ajudava a desafogar o BRT, né? Com o pessoal do Sítio do Gama e o pessoal até do próprio entorno que desce nessa parada aqui. Já estava no costume de descer aqui, o pessoal do Sítio do Gama já descia aqui, já pegava um ônibus lotado, mas pelo menos sem tumulto. Os passageiros estão sentindo muita falta e tá feio o negócio. Não tá bonito não, tá ruim. Os passageiros têm que pegar um ônibus para chegar ao outro terminal ou andar cerca de 300 metros a pé para o terminal Santa Maria para realizarem o deslocamento. O acidente aconteceu depois que o motorista perdeu o controle do caminhão. Este vídeo, feito por um passageiro minutos depois do acidente, mostra como a estação e o caminhão ficaram destruídos. O motorista do caminhão foi levado para o Hospital de Santa Maria com ferimentos leves. Em nota, o DFTrans informou que os usuários podem pegar a linha circular, Terminal Santa Maria, Residencial Santos Dumont, que passa na parada em frente à estação do BRT, sem pagar a mais pela passagem. A empresa Transile, responsável pelo caminhão que causou o acidente, disse que passou os dados à seguradora e que o DFTrans é que deve agora cuidar dos trâmites do processo. O DFTrans esclareceu que enviou à seguradora a relação de materiais e equipamentos necessários para os reparos da estação e que aguarda o cronograma para estipular o prazo de entrega do serviço. Em resumo, nem data para a reabertura, portanto, da parada, quem sofre é a população. Exatamente. Olha aí, rotineiramente esse pessoal aí do DFTrans continua demonstrando a sua incompetência, absoluta inadequação aos cargos que exercem. Impressionante, porque afinal de contas vai ter dinheiro, o seguro vai pagar. Por que eles não se antecipam e começam logo a fazer os reparos que são tão necessários às pessoas, para que as pessoas parem de sofrer? Esse DFTrans é incapaz de garantir um sistema que trate bem quem o sustenta, que são os passageiros, né? Através de ônibus mais confortáveis, através de ônibus mais que passe com maior frequência nas paradas. E agora, quando uma dessas paradas é destruída, essa estação é destruída, eles são tão ruins de serviço que nem sequer conseguem articular internamente no próprio governo uma solução rápida para esse problema. É uma vergonha o que esse DFTrans representa de mal-estar para os cidadãos do DF que lhes sustentam. E a seguir, novo ataque à caixa eletrônico, o segundo em apenas uma semana. O Band Cidade volta já.